Aleluia. Queridos, eu gosto de olhar para essa bandeira, eu acho essa bandeira maravilhosa, eu acho essa bandeira muito bonita, amém? E como minha esposa falou, apesar das as ideologias políticas, discussões, essa bandeira não tem nenhuma conotação político-partidária, amém? Ela fala sobre a nossa nação, fala sobre o nosso país e por isso ela está aí. Ela não está aí para dizer quem você vai votar ou não, mas você votando em A ou B, esquerda, direita, do meio, de cima ou de baixo, você é brasileiro, amém? E essa vai continuar sendo a nossa bandeira, a bandeira do nosso país, amém? Então ela está aí para que possamos sempre orar por ela. Não esqueça de orar, de 2 a 12 de set... a 2 de setembro a 2 de outubro estaremos orando especificamente pela nossa nação, e é algo que precisa ser constante em nossa vida, amém? Aleluia. Eu quero falar hoje um pouco sobre relacionamento com Deus, amém, queridos? Diga comigo, Deus me ama e quer se relacionar comigo. Aleluia. Deus é muito bom, Ele nos chamou para uma vida de relacionamento com Ele, amém? Deus nos chamou para se relacionar comigo, chamou para se relacionar com você. E a Bíblia nos mostra que desde o princípio da criação Ele se relacionava com o homem. A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 3, verso 8, que na virada do dia Ele chegava para falar com o homem, Ele se relacionava. E foi num desses dias que Ele chegou para conversar com o homem, que o homem havia desaparecido da face dele. Foi quando Ele perguntou: Adão, onde você está? Porque Ele tinha o hábito de todos os dias, à virada do dia, chegar e se relacionar com o homem. Ele criou, foi uma criação que Ele fez com todo o cuidado. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para o homem Ele não disse: haja um homem, haja uma mulher, mas Ele fez algo especial. Disse: vocês serão criados, eles serão criados à minha imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. Então você é um ser especial, você é algo diferenciado, criado por Deus, amém? E Ele deseja se relacionar comigo e se relacionar com você. Agora, sabe que é tão interessante e ao mesmo tempo estranho, porque o homem ele tende a se afastar de Deus, e um Deus que é tão bom, um Deus que é tão maravilhoso. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 2. Eu quero iniciar mostrando um texto bíblico em que mostra o povo se afastando de Deus. E é tão interessante que nesse texto nós não vamos ler esse trecho, está um pouco antes daquilo que nós vamos ler, mas Deus fala assim: eu não entendo vocês. Os outros povos, eles têm deuses pagãos, eles não deixam os deuses dele para adorar a outros. E vocês que conhecem, me conhecem, o Deus verdadeiro, vocês têm me deixado para adorar diversos deuses. É algo que o próprio Deus questiona sobre o comportamento do seu povo. Em Jeremias do capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Diga comigo, pesado. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Ele estava falando aqui sobre outros deuses, outros ídolos que o povo havia deixado. O relacionamento com o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que vinha cuidando deles, o Deus que vinha tirando eles do lugar de escravidão, para adorar a outros deuses que não têm poder, que não faziam nada. Outros deuses que eram falsos deuses, que não tinham poder para manifestar nada. Verso 14 diz: acaso é Israel escravo de nascimento? Porque foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela. Ele diz: Israel não era escravo. Israel não nasceu escravo, nasceu livre. E agora eles se tornaram uma presa, como uma presa de leões que rugem e urram contra ela. Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Diga comigo, consequência de não ter relacionamento com Deus. Verso 16 diz: até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam o seu crânio. Não foi você mesma a responsável pelo que lhe aconteceu?
ao abandonar o Senhor seu Deus? Percebe, queridos, que aqui a palavra de Deus, o Senhor está falando, como eu disse no texto, esse contexto todo aí, está falando sobre o povo de Israel que abandonou o relacionamento com Deus. O Deus que vinha cuidando deles, o Deus que no deserto alimentou aquele povo, que dava água, dava alimento, dava sombra, dava luz. E agora esse povo estava sofrendo. Eles se tornaram presas, eles se tornaram escravos. As cidades deles, a terra deles foram arrasadas, as cidades deles queimadas e deixadas desabitadas. Mas percebe que não, a Bíblia não diz porque Deus mandou fazer isso. O povo de Israel desobedeceu a Deus e Deus mandou castigá-los, mandou tocar fogo, mandou queimar. Não, ele diz assim: olha, não foi você mesmo a responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor seu Deus? O povo abandonou a Deus. Não foi Deus que se afastou do povo, não foi Deus que mandou castigar, mas isso foi uma consequência. Nós sabemos, queridos, que por causa do pecado, a Bíblia diz que o Satanás é o príncipe deste mundo. Satanás, ele tem agido, e o povo neste episódio aqui se afastou de Deus, se afastou da bênção, da proteção e do cuidado de Deus. Na sua palavra Deus diz isso: ei, está diante de você a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção. Vou te dar a dica, vou te dar um bizu. Os militares aí, né? Vou te dar um bizu. Está vendo aqui a bênção e a maldição? Fica com a bênção. Deus vem falando isso ao seu povo ao longo da história, e o povo diz, e Deus mesmo disse: não foi você mesmo responsável pelo que lhe aconteceu? A culpa foi de vocês. Quando? Quando vocês abandonaram o seu Deus. Então Deus não se afastou do povo, mas o povo se afastou de Deus, e ele sofreu as consequências disso. Porque às vezes as pessoas pensam: ah, eu errei, ah, eu pequei, ah, eu estou vivendo em pecado, então Deus tirou a mão de me abençoar, Deus não me abençoa. Não é não. Sabe a ilustração que eu gosto? É como Deus, com a sua mão estendida sobre nós, nos guardando. Estamos aqui, a mão de Deus está sobre nós, e aí há uma camada, uma proteção, há uma cobertura. Mas se nós sairmos deste lugar, nós estaremos descobertos. A mão de Deus continua no mesmo lugar, a mão de Deus continua estendida para nos abençoar, mas quando o homem decide sair deste relacionamento, é ele que se afasta, não é Deus que vem retirar a sua mão, tirar a sua bênção, lançar praga, amaldiçoar, perseguir o homem. Porque o homem sai do lugar da bênção, sai do lugar da proteção e sofre o dano, como o povo de Israel sofria aqui. Então a gente precisa entender, queridos, que estar diante de Deus, ter uma vida com Deus, é uma vida de bênção. Tem proteção neste lugar, tem a bênção de Deus neste lugar. E todas as vezes que Deus fala a ele: se você ouvir a minha palavra, se você me obedecer, a bênção estará sobre você. O homem não é enganado, muito pelo contrário, o homem é esclarecido, ele é orientado por Deus. Olha, o mundo jaz no maligno, mas anda na minha palavra, permanece na minha palavra, permanece em obediência a mim, e você será abençoado, e você será bem sucedido, e você será guardado, você será protegido. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós lemos a história do povo de Israel, queridos, é impressionante a gente ver batalhas que o povo, esses dias eu estava lendo um texto em 2 Reis, que o povo de Israel lutou contra um exército de 32 mil homens, eles foram, se não me engano, com 7 mil homens, esse era todo o exército de Israel, 7 mil homens, e eles foram a uma batalha contra vários outros reis, que tinham 32 mil homens, e a Bíblia diz que o exército de Israel devastou esse exército inimigo. A gente vê que não há impossíveis para Deus, a gente vê que Deus tem cuidado do seu povo em todo o tempo, mas porque Israel estava debaixo de obediência. Mas todas as vezes que o Israel deixava a comunhão, deixava de obedecer ao Senhor,
e se apegava, se achegava a outros deuses, saindo do lugar de comunhão, do lugar de relacionamento, ele sofreu dano. E muitas vezes tem acontecido nos dias de hoje. E não é porque Deus deixou de ser bom, Deus deixou de abençoar, mas deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Os critérios foram estipulados, definidos por Deus. E muitas vezes o homem quer fazer do jeito dele, no tempo dele, da forma dele, e quer a bênção de Deus. Quer viver uma vida de qualquer maneira, e quer a bênção de Deus. Mas sabe, queridos, que Deus estabeleceu princípios porque Ele quer me abençoar e Ele quer te abençoar. Salmo 37, Deus nos chama a confiar nele. Deus nos chama a entregar a nossa vida a Ele, a nos colocar diante dEle. Salmos 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Muitas vezes nós temos lutado, buscado para vencer as situações, vencer as dificuldades, vencer as circunstâncias, às vezes se sentindo sozinho, abandonado, mas a palavra de Deus diz: ei, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Porque tem que confiar, irmãos. Um exército de 32 mil homens lutar contra os 7 mil homens, quem vai perder? Na lógica humana são 7 mil homens, mas a Bíblia diz: ei, confia no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes, não confie, não se apoie no seu próprio entendimento. Talvez você olhe a circunstância que você atravessa hoje e diz: está difícil, eu não consigo, eu não posso, estou vencido, estou derrotado. Mas Deus diz: não, eu estou contigo, eu sou o seu Deus, confia em mim de todo o teu coração. Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, durante toda a sua palavra, Ele chama o povo, Ele chama o homem para o relacionamento. Ele diz: vem, eu estou contigo, eu quero te guardar, eu quero te proteger, eu quero te abençoar, eu quero fazer a sua vida frutificar. Esse texto, irmão, ele é carregado de um amor, ele é carregado de um cuidado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele diz: ei, vem a mim, se relaciona comigo, chega para perto de mim. Se você está cansado, sobrecarregado, Ele diz: eu vos aliviarei. Aí às vezes a gente pensa: não, mas esse texto está falando para pessoas que não entregaram a vida a Jesus, para pessoas que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Está sim falando para essas pessoas, mas está falando para mim e para você, porque durante a nossa vida nós passamos situações, durante a nossa vida nós vivemos circunstâncias, mas o Senhor diz: ei, lança sobre mim toda a ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Lança sobre mim a ansiedade, toda a preocupação. A Bíblia diz lá em Mateus que Ele está cuidando dos pássaros. A Bíblia diz que, ei, o passarinho não semeia, não colhe, mas mesmo assim Deus cuida dele. Aí Ele diz: quanto mais de vós, Ele diz que Ele veste os lírios do campo muito mais excelentemente do que Salomão se vestia em toda a sua glória. Mas Ele diz: ei, muito mais valor tem vocês. Sabe, Deus está nos chamando para um relacionamento mais próximo, queridos. Essa semana veio algo ao meu coração, eu creio que o Senhor me despertando, e eu comecei a orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ter um relacionamento mais forte com o Senhor. Porque muitas vezes a gente tem um relacionamento para dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, mas me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me guarda, me supre, e vai eu aqui, aquilo, outro. Sabe, tudo isso é lícito, tudo isso Deus tem para mim e para você. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Sabe, é interessante porque Deus, Ele não ignora as nossas necessidades, querido. Percebe isso?
Ele sabe que você precisa de um trabalho, você precisa de mais dinheiro para comprar, para adquirir. Você precisa da sua casa, você precisa do seu carro, você precisa às vezes de um remédio, você precisa de cura, você precisa de proteção para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Ele não ignora absolutamente nada disso. Mas todas as vezes ele nos chama para confiar nele, para confiar acima de todas as coisas nele. Um relacionamento. Eu olho para minha esposa fala assim: olha, amor, eu vou sair, eu vou ao mercado, depois eu vou lá na minha tia, depois eu vou aqui, depois eu vou ali. E eu posso confiar na minha esposa. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ela, eu conheço quem é minha esposa. E aí você passando uma circunstância, passando uma dificuldade, e talvez alguém diga para você: ei, fique tranquilo, Deus está cuidando de você. Fique em paz, não se desespere, Deus está cuidando de você. Mas se verdadeiramente não tivermos um relacionamento próximo dele, nós não vamos confiar. Não é porque a gente vai achar que Deus é mau, mas é porque a gente não entende como ele trabalha, a gente não se relaciona. E ele nos chama para conhecê-lo, ele nos chama para um relacionamento próximo, para que a gente tenha vida, paz, alegria, independente das circunstâncias. Porque Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição? Não. Terão aflições, mas tenham de bom ânimo. No mundo vocês terão dificuldades? Terão. Mas se anima, eu venci o mundo. A Bíblia diz: ei, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé essa que já foi dada a você. O que você tem passado, o que você tem vivido, que talvez você diga: está difícil. Mas Jesus está dizendo para você: ei, vem, você está cansado, você está sobrecarregado, eu quero te aliviar. Esse sacrifício, que essa mesa fala, o sacrifício de Cristo Jesus foi por mim e por você. A Bíblia diz: se ele já deu o seu único filho, o que mais ele vai negar para você? Sabe, Deus está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando da sua casa, queridos. Confia nele. Isaías 64, eu gosto desse texto, é muito interessante. Isaías 64, 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo: que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vai trabalhar a seu favor se você esperar nele, se você confiar nele. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que ele preparou para os que ele ama. A Bíblia está dizendo: olha, deixa eu te falar, ninguém ouviu, ninguém viu a grandeza, a dimensão daquilo que eu tenho para você. Ah, pastor, você não sabe o que eu quero. Não sou eu, queridos, é o próprio Deus. É o próprio Deus que está falando. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo: olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que você está precisando hoje? Ah, é muito grande, está fora das minhas possibilidades. Glórias a Deus por isso. Porque se você pudesse, você já tinha resolvido. Mas entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Você tem confiado no Senhor? Ele está te chamando, ele está nos chamando essa noite para confiar mais nele. Ele está chamando você para você saltar do avião e saber que o paraquedas vai abrir. Porque quando você salta do avião, queridos, o paraquedas está lá nas suas costas, mas você tem certeza que ele vai abrir?
Às vezes ele falha, mas Deus não falha não. Aleluia. Ele está me chamando, te chamando para um relacionamento próximo, de confiança. Mas sabe que a gente só confia em quem a gente conhece? Como é que eu vou conhecer Deus? Diga comigo, pela palavra dele. Por essa palavra que nós vamos conhecer o Senhor. Como é que você conhece alguém que viveu, talvez já tenha morrido? Você vai ter que ler a bibliografia dele. Só que a diferença, queridos, e é extremamente significativa, é importantíssima essa diferença, aqui há a bibliografia de um ser celestial, poderoso, que veio a essa terra, viveu, morreu, mas ele ressuscitou, e a sua palavra permanece para sempre. Essa palavra continua valendo, essa palavra continua a fazer efeito na minha vida e na sua vida, na vida daqueles que confiam nele. Essas verdades são poderosas. Aleluia. Aleluia. Sabe, existe alguém aqui essa noite que está cansada. Existe alguém aqui essa noite que está desanimada, quase que desesperada com a situação na sua vida. Mas Deus está dizendo: ei, confia em mim. Confia em mim. Ah, mas já tentei, já fiz de tudo. Larga, entrega em minhas mãos, diz o Senhor. O seu coração está doendo, o seu coração está aflito, o seu coração está apertado. As coisas estão encaminhando, ou na verdade as coisas estão se desencaminhando, tendendo a dar errado de novo. Mas Deus está dizendo para você hoje, é uma pessoa, especificamente uma pessoa que está aqui, amém? Eu não vou apontar quem é. Eu tenho algo no meu coração, mas eu não vou apontar quem é, mas Deus está dizendo para você: confia em mim, confia em mim. O salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque ele diz: porque tu, Senhor, está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Isso é um nível de confiança, isso é um nível de relacionamento tremendo, e nós podemos chegar a esse nível de relacionamento. Guarda isso no seu coração. Você chegou aqui querendo uma instrução do Senhor, querendo o socorro dele, e ele está dizendo: eu sou o seu socorro, confia em mim. Confia em mim. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Jeremias no capítulo 29. Oh, aleluia. 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 Deus tem te visto, Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem visto o seu choro. Aleluia. Mas os olhos dele estão abertos para você. Os olhos dele estão abertos para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse texto, eu trouxe um texto, eu tinha separado esse texto, mas veio ao meu espírito com essa pessoa que eu estou falando agora, que o Senhor está falando, na verdade, ele diz: pega esse texto para você,
que diz Jeremias 29:11, diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Ei, aleluia, aleluia. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não está escondido, Deus não é um Deus de mistério, como muitos dizem. O mistério que estava oculto foi revelado, Cristo em nós, a esperança da glória. Ele está se colocando, irmãos, disponível. Deus está dizendo: ei, me busca, ei, confia, ei, eu estou aqui para te ouvir, eu estou trabalhando em seu favor. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Deus está pensando o melhor de você. Por que você está pensando mal de você? Porque você está se castigando, porque você está dizendo: a culpa é minha. Ei, deixa eu te falar, Jesus já levou toda a culpa. Se você sente culpa por alguma coisa, entrega a Ele. Lança sobre Ele toda essa culpa, lança sobre Ele todo esse remorso. Tira isso de você, porque Ele já pagou o preço que era necessário para restaurar a sua vida. Ele pagou o preço que era necessário para te dar salvação, uma vida de paz e alegria. Ah, Senhor, mas eu errei. Ah, Senhor, mas eu pequei. Ah, Senhor, mas eu falei. Ah, Senhor, mas eu pensei. Mas Ele disse: eu é que sei o que eu estou pensando a seu respeito, meu filho. Eu é que sei, minha filha, o que está passando na minha mente sobre você. E o meu pensamento sobre você é o melhor. O meu pensamento para a sua vida é o melhor. O pensamento sobre a sua casa é o melhor. É paz, não é mal, é paz para você. Oh, aleluia. É isso que Deus tem para os seus filhos. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele nos ouve. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Senhor, eu não estou, o Senhor não está me ouvindo. Senhor, eu não tenho, parece que minha oração não passa do teto. Ele está dizendo para você: eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Aleluia. Ele é um Deus que não está com os ouvidos tapados. Ele é o Deus que não está com os olhos encobertos, mas Ele nos vê, Ele nos ouve, e Ele trabalha em favor daquele que nele confia. Aleluia. E Ele se deixa ser achado. Ei, se você buscar ao Senhor, você acha. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de mim, diz o Senhor. Deus não está se escondendo de ninguém. Deus não está se escondendo de ninguém. Ele enviou a Cristo Jesus para se revelar, porque Jesus disse que Ele faz o que Ele via o Pai dele fazer. Então, se Ele veio a essa terra, o Pai diz: olha, rapaz, precisa da tua ajuda. Vai lá, desce nessa terra e mostra para esse pessoal quem sou eu. Um Deus de amor, um Deus de salvação, um Deus de cura, um Deus de perdão. Ele não está se escondendo. Ele não está se escondendo de mim nem de você. Ele está nos chamando para um relacionamento, para uma vida de intimidade com Ele, para uma vida de segredos, para que Ele possa contar segredos para nós. Que segredos? Daqueles que são segredos para mim e para você, mas para Ele não é, e Ele quer compartilhar. Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Sabe, 1 João capítulo 3, é um texto que eu gosto muito, muito interessante, maravilhoso, que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Na antiga aliança nós vemos que o povo era povo de Deus, servo de Deus, chamava Deus de Senhor.
e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, mas que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quem você pensa que você é? Você não é qualquer um, você não é qualquer pessoa. Você é filho do Deus Altíssimo. O Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, que talvez eu e você olhe para Ele e diga: nossa, como Ele é grandioso. Mas Ele quer chegar, olhar para mim, olhar para você e dizer: e aí, meu filho, você está bem? O que você está precisando? E aí, cara, você está bem? E aí, às vezes a gente faz assim, ó, igual Ele fez para mim agora. Como é que é seu nome? Às vezes a gente não quer nem falar com Deus no nome dele, nosso nome. Mas sabe qual a diferença? Que Deus continua nos amando. Aleluia. Ele quer se relacionar comigo e com você, o Deus grandioso, o Todo-Poderoso. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. De fato, somos filhos de Deus. Aleluia. Diga assim: eu sou filhinho do papai. Aleluia. Deus tem um chamego com você, querido, porque você é filho. Deus tem um cuidado com você, porque você é filho, você é filha. Ele quer compartilhar os segredos. Aleluia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Oh, aleluia. Nós precisamos buscar o Senhor, queridos, mais do que o apenas me dá, me abençoa. Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Ele sabe de todas essas coisas. Mas Ele quer ter um relacionamento comigo, um relacionamento com você. Ele quer compartilhar comigo, compartilhar coisas que você não precisa, que eu não preciso, mas Ele quer nos dar. A gente precisa chegar, queridos, a esse nível de relacionamento, onde a gente vai receber da parte de Deus o chamego dEle, o presente, o extra, o a mais. Não é viver de milagre. Senhor, opera um milagre, socorro, me ajuda. Ele chegou. Maravilha, Ele me socorreu. Ele quer olhar para mim, quer olhar para você e dizer: eles estão vivendo uma vida mansa, tranquila, sossegada. Mas hoje eu vou chegar em casa com um presentinho para ele. Eu vou chegar com uma surpresinha para ele. Algo que ele não esperava, algo que ele não desejava, algo que ele não pediu, mas eu vou abençoar ainda mais o meu filho. Aleluia. A gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus, irmãos, mais do que interesse. Talvez, como é que é o nome dele? Lorenzo. Talvez papai viaja e chega em casa, papai vai chegar, e aí o Lorenzo vai aonde? Vai na mala de papai, ver se papai trouxe chocolate, se papai trouxe um joguinho novo, trouxe um carrinho novo. Quantas vezes a gente não fez isso com Deus? A gente corre para o Senhor para ver se a mala dele não tem um presentinho, não tem uma bênção para a gente. Só que a gente precisa crescer, amadurecer e se relacionar com Deus a ponto de chegar: ei, pai, o Senhor chegou de viagem, dá aqui um abraço, estava com saudade do Senhor. Sem olhar para a mala, sem olhar para os presentes que Ele trouxe para você. Aleluia, mas fica tranquilo, que também tem um presente. Fica tranquilo, porque Ele quer te abençoar cada dia mais. E isso veio ao meu coração, o desejo de buscar um relacionamento com Deus que vai além dos presentes, além das minhas necessidades, querido. Além de sentar: Senhor, eu preciso disso, me abençoa, faz acontecer, que venha isso, o meu carro, a minha casa. Senhor, um carro novo, uma casa nova, porque às vezes a gente tem vivido assim. Senhor, eu preciso, eu não aguento mais andar de bicicleta, não aguento mais pedalar. Aí Deus dá uma moto.
Ah, Senhor, não aguento mais parar no meio da rua para botar capa de chuva, andar de moto cansa, e o carro me fecha. Senhor, não aguento mais. Aí Deus, tá bom, querido, vou te dar um carro. Aí te dá um carro. Ah, Senhor, eu não aguento mais andar com esse carro 1.0, está sem ar-condicionado, a direção não é hidráulica. Tá bom, meu filho, eu vou te dar um carro com direção elétrica, ar-condicionado, dual zone, cheio de tecnologia. Ah, Senhor, não aguento mais, eu viajo com minha família, eu vou para o Nordeste, aí levo um dia todo, 2 dias, não aguento, estou precisando de um jatinho. Sabe, irmãos, é maravilhoso você ter a casa, ter um carro, ter um jatinho, ter um helicóptero. Eu creio, porque eu não tenho o meu ainda, então eu estou crendo que é maravilhoso. Mas existem coisas mais importantes do que isso. É lícito trabalhar, é lícito. É lícito comprar, é lícito. É lícito ter, é lícito. Deus quer aumentar na sua vida. Porque se o dinheiro chegar na mão dos filhos de Deus, você como um homem e uma mulher de Deus, generosos que são, vão abençoar pessoas, vão abençoar a vida de outras pessoas. Mas a gente precisa buscar o relacionamento com Deus, é mais importante. Porque se Jesus voltar hoje, meu irmão, sua BMW, sua Mercedes, sua mansão no lago, sua piscina, vai dar dengue. Você vai ficar tudo aí. É lícito trabalhar? É lícito ter? É. Só que mais importante é o seu relacionamento com seu pai. É mais importante se relacionar com ele, ouvi-lo. Ouvir os seus segredos. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 10 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Coloca aí para mim, por favor. Coloca o 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguém é amado por Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas que você e eu não temos nem ideia que Deus preparou para nós. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Deus revelou ao seu Espírito, e o Espírito conhece as profundezas, os segredos, aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e nem penetrou no nosso coração, o Espírito sabe. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Existem coisas que nem o seu cônjuge que é casado há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos com você, sabe que passa na sua mente, que passa dentro de você. Existem segredos dentro de você, não estou falando de nada errado, amém? Mas existem segredos, coisas que você carrega dentro de você, que o seu cônjuge não sabe, seu pai, sua mãe não sabe, mas o seu Espírito sabe. E aí ele disse: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Tá, e o Espírito de Deus conhece, mas e aí? E aí você precisa se lembrar de que a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus conhece os segredos de Deus, conhece as profundezas de Deus, conhece tudo aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nunca penetrou no nosso coração, mas que Deus revelou, guardou para nós, reservou para nós. O Espírito sabe disso, então ele pode te conduzir a esse lugar. O Espírito sabe todos os segredos de Deus, tudo aquilo que ele tem preparado para você e para mim. Então nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Diga comigo, relacionamento. E relacionamento não é fazer oração emergencial, amém, queridos?
Porque a situação emergencial, você liga para o gerente do banco, você liga para um conhecido, liga para o 190, e aí resolve ali a emergência rapidinho, mas nós estamos falando de emergencial? Não, estamos falando de relacionamento. É você estar bem, tudo vai bem, está tudo em paz, e você se relaciona com Deus, e você se fala com Ele, e você não se esquece dEle. É saber que tudo vai mal, o negócio está apertado, a tempestade está te sacudindo para um lado e para o outro, e você está se relacionando com Ele, sendo guiado pelo Espírito de Deus, entendendo tudo aquilo que Ele tem para você, tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Isso está disponível em uma vida de relacionamento com Deus. Em uma vida de relacionamento com Deus. Aleluia. Eu quero terminar com algo que eu me lembrei. O louvor pode se deslocar para cá. O profeta Eliseu estava em uma situação de batalha. E aí o moço dele, o ajudante dele, estava nervoso, morrendo de medo. Eu vou resumir a história. Porque grande era o exército que vinha contra eles. E aí ele ora ao Senhor e diz: Senhor, mostra para ele, Senhor. Mostra para esse menino, Senhor. Que mais são os que estão conosco? Maiores são os que estão conosco do que os inimigos. E Deus abre os olhos do servo de Eliseu e ele contempla aquelas montanhas, aquele exército cercado por exércitos de anjos. Olha só, irmãos, o nível de comunhão que Eliseu tinha com Deus. O servo dele estava agitado e o negócio estava pegando. E ele disse: Senhor, mostra para esse menino aí, porque não é possível não, para estar agitado desse tanto. Nós precisamos chegar nesse nível, querido, de olhar para o Senhor e dizer: está tudo bem. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor é o seu pastor e nada te deixa faltar. É tempo de confiarmos no Senhor, queridos. Confia no Senhor. Descansa nele. Descansa nele. Se relaciona com ele. Relacionamento gera confiança. Relacionamento com o Deus Todo-Poderoso vai gerar em nós confiança. E andarmos em paz, andarmos em alegria. Porque Ele tem ouvido a sua oração. Ele tem ouvido a sua petição. Os olhos dele estão atentos. E Ele está trabalhando em favor daqueles que nele confiam. Então é tempo de relacionamento com Deus. Sabendo que existe uma bênção, existe. Mas a gente precisa amar o Senhor da bênção e não a bênção. A gente precisa desejar o Senhor da bênção e não somente a bênção. A bênção é uma consequência inevitável para aqueles que amam o Senhor, porque é do caráter dele. Ele demonstra o seu caráter através da sua palavra, sempre querendo nos abençoar. Só que o nosso coração precisa estar voltado para o Pai e não para amá-lo de presentes. O presente está disponível, o presente vai chegar às suas mãos, mas o nosso relacionamento, o nosso amor precisa estar pelo Pai. Porque Ele sim, independente do que é material, Ele tem paz, Ele tem alegria para mim e para você. Aleluia. E sabe, Ele nos chama para esse relacionamento. Jesus veio ao mundo para estabelecer esse relacionamento, para nos reconectar com Deus. Ele veio, morreu, se sacrificou por mim e por você, para que não houvesse a necessidade mais de sacrifícios de animais. Ele fez o sacrifício perfeito. E Ele nos chama hoje para um relacionamento.
E Ele tem para nós a salvação dEle, que tem paz, tem alegria, tem proteção, tem provisão. Eu quero saber se tem alguém aqui em nosso meio esta noite que deseja ter esse relacionamento com Deus. E talvez você olhe e diga: eu não tenho esse relacionamento, eu não sei nem como desenvolver um relacionamento com Deus, não sei nem como falar com Deus. Ou talvez você ache que saiba, mas você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Deus. A Bíblia diz que a salvação em Cristo Jesus, ela vem através de crermos com o coração, mas confessarmos com a nossa boca. Confessar o quê? Confessar que nós cremos que Jesus é o Senhor e Salvador. E aceitar, como um dia eu fiz, eu disse: Jesus, eu quero receber o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Deus, eu quero que o Senhor venha morar dentro de mim. Eu quero saber se tem alguém que nunca fez essa oração e gostaria de fazer, entregando a sua vida para Jesus, desejando desenvolver um relacionamento com Deus. Ah, mas como é que eu faço? Como é que eu ouvi? Deus é interessante, Ele nos ensina passo a passo. O primeiro passo é você dizer: eu não sei como funciona não, mas eu quero entregar a minha vida para Deus. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Deus, entregar a sua vida para Jesus, recebê-lo como Salvador da sua vida? Se tiver, eu quero que você dê um sinal com a sua mão, eu vou orar com você. Uma oração de entrega, uma oração de rendição a Deus. Ou talvez você já congregou, ou talvez você já esteve no lugar de comunhão e diz: eu preciso voltar. Eu preciso me reconciliar com o Senhor, me reconectar com Ele. Se você está aqui também e quer fazer essa oração, levante a sua mão, eu vou orar com você. Porque Deus nos chama para um relacionamento, queridos. Não pode passar de hoje. Porque eu gosto sempre de pensar: se Jesus voltar hoje, acabar o culto, e aí eu vou comer a pizza, antes de chegar na pizza, Jesus arrebata a sua igreja. Será que eu estarei lá com Ele? Estou pronto, tenho convicção de salvação. Precisamos ter essa convicção da salvação que só existe em Cristo Jesus. Amém? Todos são filhos, todos já se entregaram sua vida a Jesus. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé. Tem alguém aqui que deseja ser batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas? A palavra de Deus diz que o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. A oração em outras línguas nos traz mais sensibilidade. É uma oração que nossa mente não entende, mas a Bíblia diz que nosso espírito ora bem. E o cristão precisa orar em outras línguas. É algo maravilhoso, é algo poderoso que Deus nos deixou por meio do seu Espírito. Tem alguém aqui que quer receber o batismo no Espírito Santo? É um presente da parte do Senhor para a sua vida. Aleluia. Todos cheios? Vou colocar o microfone para você orar em outras línguas. Amém? Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Queridos, tem alguém que está sentindo alguma dor no seu corpo, com alguma enfermidade, quer receber oração para cura? O sacrifício de Jesus foi completo. Não é para você carregar a enfermidade, não. Não é para você carregar dor, não. É para você andar em saúde divina. Tem alguém sentindo alguma dor, quer receber oração por cura? Aleluia, pode vir aqui, querida. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Você pode orar em outras línguas, você está aí no seu lugar. Pode gerar no Espírito aquilo que o Senhor tem para realizar nessa noite, amém?